Você já se perguntou qual seria o lugar mais perigoso e selvagem do planeta? Um território onde a lei da natureza ainda governa sobre a civilização moderna? Onde homens cavalgam com águias gigantes pelos céus gelados e famílias inteiras desaparecem por meses no meio do nada? Existe um país que muitos chamam de a terra mais pecaminosa da Terra. Um lugar onde acontecem coisas que vão chocar você todos os dias. Estamos falando da Mongólia, uma nação que esconde segredos perturbadores e realidades que vão muito além da sua imaginação. Mas será que tudo isso é verdade? Será que a Mongólia realmente merece essa reputação sombria? O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a sua percepção sobre este país misterioso. Prepare-se para uma jornada que vai revelar fatos tão impressionantes que você não vai conseguir parar de assistir. A Mongólia carrega nas costas o peso de uma das heranças mais controversas da história humana. Quando falamos de Genghis Khan, não estamos falando apenas de um conquistador comum. Estamos falando do homem responsável pela morte de aproximadamente 40 milhões de pessoas, o equivalente a 11% da população mundial da época. Imagine só, 1 em cada 9 pessoas no mundo morreu por causa dele e seus exércitos. Mas aqui vem algo que vai te deixar sem palavras. Os mongóis não eram apenas guerreiros brutais. Eles eram mestres da guerra psicológica. Antes mesmo de atacar uma cidade, eles enviavam mensageiros com uma proposta simples e aterrorizante. Rendam-se completamente, ou todos morrerão. Não havia meio termo. Não havia negociação. Era tudo ou nada. E quando uma cidade se recusava a se render, o que acontecia depois era algo que fazia até os soldados mais experientes tremerem de medo. Os mongóis não apenas matavam os habitantes, eles criavam montanhas de crânios humanos como aviso para outras cidades. Milhares e milhares de cabeças empilhadas como se fossem pedras, formando pirâmides macabras que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Agora, se você está gostando deste conteúdo impressionante e quer ver mais revelações como esta, deixe seu like no vídeo. Isso mostra que você valoriza este tipo de investigação profunda e me motiva a trazer ainda mais descobertas incríveis para você. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição agora mesmo, porque você não vai querer perder nenhuma das próximas revelações que estão por vir. Mas vamos voltar à nossa história, porque o que vem agora é ainda mais perturbador. Genghis Khan e seus guerreiros tinham uma estratégia que ia além da brutalidade física. Eles atacavam primeiro a mente dos inimigos. Espalham histórias sobre sua crueldade que viajavam mais rápido que seus próprios exércitos. Cidades inteiras se rendiam apenas ao ouvir que os mongóis estavam se aproximando. O Império Mongol cresceu tanto que se tornou o maior império contíguo da história humana. Para você ter uma ideia da magnitude, ele se estendia da Europa Oriental até o Oceano Pacífico, cobrindo mais de 24 milhões de quilômetros quadrados. Era maior que a América do Sul e a África juntas. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Os mongóis mudaram o DNA da humanidade literalmente. Estudos genéticos revelaram que Genghis Khan tem aproximadamente 16 milhões de descendentes vivos hoje. Isso significa que 1 em cada 200 pessoas no mundo carrega genes dele. É como se uma única pessoa tivesse deixado uma marca genética em toda a espécie humana. E aqui vem uma revelação que vai te fazer questionar tudo o que você pensava sobre a Mongólia moderna. Você imagina que este país brutal e selvagem do passado seria hoje uma nação igualmente violenta e perigosa, certo? Você imagina estradas repletas de bandidos, cidades controladas por gangues, pessoas armadas em cada esquina. Mas a realidade é exatamente o oposto. A Mongólia moderna é um dos países mais pacíficos do mundo. A taxa de homicídios é menor que a de muitos países europeus. As pessoas deixam suas casas abertas, crianças brincam livremente nas ruas, e é comum ver turistas viajando sozinhos pelo país inteiro sem nenhum problema de segurança. Como isso é possível? Como um país com uma herança tão violenta se tornou um dos lugares mais seguros do planeta? A resposta vai chocar você e está conectada com algo que acontece todos os dias na Mongólia.
Para entender essa transformação radical, precisamos viajar para o coração da Mongólia atual. Imagine uma terra onde o horizonte se estende infinitamente em todas as direções, onde o céu é tão vasto que parece engolir a terra, onde o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir seu próprio coração batendo. Este é o lar de pessoas que vivem de uma forma que não mudou por mais de 1000 anos. Famílias inteiras que passam a vida inteira sem nunca ver um prédio, um semáforo ou uma rua asfaltada. Pessoas que conhecem cada estrela no céu e conseguem navegar pela imensidão das estepes usando apenas a posição do sol e a direção do vento. Mas como essas famílias sobrevivem em um ambiente tão hostil? Como elas enfrentam invernos com temperaturas de menos 40 graus Celsius? Como criam seus filhos em um lugar onde o hospital mais próximo pode estar a centenas de quilômetros de distância? A resposta está nas gers, as tradicionais casas circulares dos nômades mongóis. Mas estas não são apenas casas comuns, são obras de engenharia milenar, construídas para resistir a ventos de mais de 150 km por hora. Podem ser montadas por uma família em menos de 1 hora, e são capazes de manter o interior aquecido mesmo quando lá fora está congelando. Dentro de uma ger, a vida segue regras sagradas que existem há gerações. O centro da casa é ocupado pelo fogão, que nunca pode se apagar. É considerado uma ofensa grave deixar o fogo morrer, pois ele representa a vida da família. As mulheres ficam responsáveis pelo lado esquerdo da casa, os homens pelo lado direito, e o fundo é reservado para os hóspedes e para os objetos mais sagrados da família. Mas existe algo ainda mais impressionante sobre essas pessoas. Elas conseguem sobreviver bebendo principalmente leite fermentado de égua. Parece impossível, mas o airag, como é chamado, contém todos os nutrientes necessários para a sobrevivência humana. É rico em vitaminas, proteínas e até possui propriedades antibióticas naturais. E aqui vem algo que vai te deixar de boca aberta. Uma família nômade mongol pode possuir mais de 1000 animais, incluindo cavalos, ovelhas, cabras, iaques e camelos. Mas eles não os veem como propriedade. Para eles, os animais são membros da família. Cada animal tem nome, personalidade conhecida, e muitas vezes os pastores conseguem identificar cada um dos seus animais individualmente, mesmo em rebanhos gigantescos. Os cavalos são especialmente sagrados. Uma criança mongol aprende a cavalgar antes mesmo de conseguir andar direito. Aos 3 anos de idade, elas já participam de corridas e aos 5 anos são consideradas ginetes experientes. Existe uma conexão entre o cavalo e o cavaleiro que vai além da compreensão ocidental. Mas prepare-se para algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa viver em harmonia com a natureza. Os nômades mongóis conseguem prever o tempo com 3 dias de antecedência, apenas observando o comportamento dos animais. Quando os cavalos ficam inquietos e se agrupam, uma tempestade está chegando. Quando as ovelhas se recusam a sair da ger, uma nevasca violenta está a caminho. Esta conexão profunda com a natureza criou um povo com habilidades que parecem sobrenaturais. Eles conseguem encontrar água no meio do deserto apenas observando o voo dos pássaros. Conseguem navegar por centenas de quilômetros sem bússola ou GPS, usando apenas marcos naturais que outros nem notariam. E aqui está onde a história fica verdadeiramente extraordinária. Nas montanhas do oeste da Mongólia, existe um povo que caça com águias douradas. Não estamos falando de uma tradição folclórica ou de algo que fazem para turistas ver. Estamos falando de famílias que dependem desta caça para sobreviver aos invernos brutais das montanhas Altai. Mas como é possível treinar uma águia selvagem para caçar junto com humanos? Os caçadores de águias cazaques da Mongólia fazem algo que desafia todas as leis da natureza que conhecemos. Eles roubam filhotes de águia dourada de ninhos localizados em penhascos impossíveis, a mais de 1000 metros de altura. Escalam rochas verticais sem equipamentos de segurança, arriscando suas vidas para capturar aves que pesam até 7 quilos e têm envergadura de mais de 2 metros. Mas aqui vem a parte mais impressionante.
Estes homens não domesticam as águias. Eles criam uma parceria. Durante 7 anos, o caçador e a águia trabalham juntos. O pássaro aprende a reconhecer a voz do seu parceiro humano a quilômetros de distância. Consegue diferenciar entre dezenas de caçadores e sempre retorna apenas para seu dono específico. A caça acontece durante os meses mais frios do ano, quando as temperaturas chegam a menos 50 graus Celsius. O caçador e sua águia saem juntos antes do amanhecer e podem passar dias inteiros procurando por raposas e lobos. Quando a presa é avistada, a águia é liberada e pode voar a velocidades de mais de 200 km por hora para capturar o animal. Mas aqui está o que mais impressiona. Após 7 anos de parceria, a águia é libertada de volta à natureza. Não é vendida, não é mantida como troféu. É devolvida às montanhas para que possa reproduzir e continuar sua linhagem selvagem. Esta tradição milenar mostra um respeito pela natureza que raramente vemos no mundo moderno. E falando em tradições que vão te deixar sem palavras, você precisa conhecer o que acontece durante o festival Naadam, conhecido como os 3 Jogos dos Homens. Crianças de apenas 5 anos de idade correm montadas em cavalos selvagens por distâncias de até 30 quilômetros, sem sela, sem capacete, apenas elas e o cavalo correndo pela estepe a velocidades que chegam a 60 quilômetros por hora. Parece impossível, mas estas crianças são preparadas desde bebês para esta competição. Elas aprendem a se equilibrar no cavalo antes mesmo de conseguir andar sozinhas. Durante a corrida, se uma criança cai do cavalo, ela deve se levantar sozinha e continuar correndo a pé até a linha de chegada. Não existem ambulâncias esperando, não existem equipes médicas de plantão. É uma questão de honra terminar a corrida, independente do que aconteça. Mas o Naadam não é apenas sobre corridas de cavalo. A luta mongol é um combate sem categorias de peso, sem limite de tempo e com apenas uma regra: não pode tocar o chão com qualquer parte do corpo que não sejam os pés. Homens de 60 quilos lutam contra gigantes de 150 quilos. A luta pode durar horas, e o perdedor deve passar por baixo do braço erguido do vencedor como sinal de respeito. E aqui vem algo que vai chocar você sobre a força destes lutadores. Eles conseguem quebrar ossos com as mãos nuas, podem carregar um iaque adulto nas costas e são capazes de dobrar barras de ferro com a força dos braços. Mas toda esta força vem de uma vida inteira bebendo leite de égua fermentado e comendo principalmente carne e laticínios. O tiro com arco mongol é igualmente impressionante. Os arqueiros conseguem acertar alvos a mais de 500 metros de distância, usando arcos tradicionais feitos de chifre de iaque. Durante as competições, eles atiram enquanto montados em cavalos em movimento, acertando alvos do tamanho de uma moeda. Mas agora, vamos falar sobre algo que acontece todos os dias na Mongólia e que vai te fazer questionar tudo sobre vida urbana moderna. Ulaanbaatar, a capital, é uma das cidades mais poluídas do mundo. Durante o inverno, a poluição do ar é 5 vezes pior que os níveis considerados perigosos pela Organização Mundial da Saúde. Por que isso acontece? Porque centenas de milhares de ex-nômades migraram para a cidade em busca de oportunidades, mas não conseguem pagar por aquecimento elétrico ou a gás. Eles queimam carvão, madeira, lixo e até pneus para se aquecer durante o inverno. A cidade fica coberta por uma nuvem tóxica tão densa que é impossível ver o sol durante semanas. Mas aqui está a contradição mais impressionante. Enquanto a capital sofre com problemas ambientais graves, o resto do país possui alguns dos ambientes mais limpos e preservados do planeta. A Mongólia tem mais cavalos selvagens que todos os outros países do mundo juntos. Rebanhos de milhares de cavalos correm livres pelas estepes, sem nunca ter contato com humanos. E existe algo ainda mais extraordinário sobre a vida espiritual dos mongóis. Depois de décadas de repressão durante o regime soviético, quando a prática religiosa era proibida e monges eram executados, houve um ressurgimento impressionante do budismo tibetano e do xamanismo tradicional. Os xamãs mongóis praticam rituais que existem há mais de 3.000 anos. Eles entram em transe
e afirmam conseguir se comunicar com espíritos ancestrais. Durante estes rituais, o xamã pode ficar inconsciente por horas e acordar falando em línguas antigas que supostamente não conhece. Mas aqui vem algo que vai te arrepiar. Muitas pessoas que participam destes rituais relatam experiências inexplicáveis. Curas de doenças que os médicos consideravam incuráveis, premonições que se tornam realidade, contatos com parentes mortos que revelam informações que apenas eles poderiam saber. Os monges budistas também praticam algo igualmente impressionante. Eles conseguem meditar em posição de lótus durante temperaturas de menos 30 graus Celsius, usando apenas a força mental para manter o corpo aquecido. Existem registros de monges que passaram semanas inteiras meditando sem comida nem água, mantendo apenas uma pequena chama de vela acesa como companhia. E aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. Durante a era soviética, mais de 17 mil monges foram executados na Mongólia. Mosteiros com mais de 500 anos de história foram destruídos da noite para o dia. Bibliotecas inteiras contendo conhecimentos milenares foram queimadas em fogueiras públicas. Mas os mongóis guardaram seus segredos. Famílias inteiras memorizaram sutras e ensinamentos budistas, transmitindo-os oralmente por décadas. Quando a liberdade religiosa retornou, estes conhecimentos emergiram como se tivessem sido preservados em uma cápsula do tempo. Agora, vamos revelar o segredo mais impressionante sobre por que a Mongólia se transformou de uma terra de conquistadores brutais em um dos países mais pacíficos do mundo. A resposta está conectada com algo que acontece todos os dias nas famílias mongóis e que vai mudar sua perspectiva sobre educação e valores familiares. Os mongóis ensinam seus filhos desde pequenos que a violência é o último recurso. Uma criança mongol aprende primeiro a negociar, depois a fugir e apenas em último caso a lutar. Esta filosofia vem da vida nômade, onde um conflito violento pode significar a morte de toda a família no meio da estepe. As crianças mongóis aprendem responsabilidade de uma forma que chocaria pais ocidentais. Aos 6 anos de idade, uma criança já é responsável por cuidar de dezenas de animais. Se ela perder um animal, ou se ele morrer por negligência, toda a família pode passar fome durante o inverno. Não existem segundas chances na estepe. Mas aqui está o paradoxo mais fascinante. Apesar de toda esta responsabilidade pesada, as crianças mongóis são consideradas as mais felizes do mundo. Elas crescem com liberdade total para correr pelas estepes, nadar em lagos cristalinos, cavalgar cavalos selvagens e dormir sob um céu estrelado que a maioria das pessoas nunca verá. E agora, vamos revelar algo sobre a Mongólia que vai te deixar sem dormir hoje à noite. Existe uma tradição secreta entre os xamãs mongóis que envolve comunicação com os espíritos dos mortos através de rituais realizados em cemitérios ancestrais. Estes cemitérios estão localizados em lugares tão remotos que podem levar semanas para ser alcançados. Durante estes rituais, coisas inexplicáveis acontecem. Pedras se movem sozinhas, temperaturas caem drasticamente sem explicação, e pessoas relatam ouvir vozes de parentes mortos sussurrando em seus ouvidos. Fotógrafos que tentaram documentar estes rituais descobriram que suas câmeras simplesmente pararam de funcionar no momento exato em que o xamã entrava em transe. Mas talvez o aspecto mais impressionante da Mongólia moderna seja como este país conseguiu manter sua identidade cultural intacta, apesar de ser espremido entre duas superpotências, China e Rússia. A Mongólia tem apenas 3 milhões de habitantes, mas conseguiu resistir à influência cultural de países com populações de mais de 1 bilhão de pessoas. Como isso é possível? A resposta está no fato de que os mongóis nunca esqueceram quem são. Cada família conhece sua genealogia por pelo menos 10 gerações. Eles sabem exatamente de quais tribos descendem, quais foram os feitos de seus ancestrais, e carregam estas histórias como tesouros sagrados. E aqui está a revelação final, que vai mudar sua perspectiva sobre o que significa ser verdadeiramente livre. Os nômades mongóis possuem algo que a maioria das pessoas no mundo perdeu. Eles não têm medo da solidão.
Podem passar meses inteiros sem ver outro ser humano além da própria família, e consideram isso uma bênção, não uma maldição. Eles encontraram a paz em um mundo que está cada vez mais agitado. Enquanto bilhões de pessoas vivem conectadas constantemente a telas e redes sociais, os mongóis encontraram felicidade na simplicidade, força na adversidade e sabedoria no silêncio. Então, será que a Mongólia é realmente a terra mais pecaminosa do mundo? Depois de tudo que descobrimos hoje, a resposta é clara. A Mongólia é exatamente o oposto. É um lugar onde ainda existem valores que o mundo moderno esqueceu, onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza, respeitam seus ancestrais e encontraram um equilíbrio que a maioria de nós perdeu. A verdadeira pergunta não é se a Mongólia é pecaminosa, mas sim o que nós, com toda a nossa tecnologia e civilização moderna, podemos aprender com um povo que encontrou a felicidade na simplicidade? Talvez a resposta esteja em olhar para cima e redescobrir a imensidão do céu que nos conecta a todos. Se este conteúdo tocou você de alguma forma e revelou aspectos da humanidade que você não conhecia, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio e reconhecimento permitem que eu continue trazendo histórias incríveis e revelações que expandem nossa visão de mundo. E se você pode ajudar financeiramente, saiba que cada contribuição permite que este canal chegue ainda mais longe, levando conhecimento e descobertas fascinantes para milhões de pessoas. Porque existem ainda muitos segredos neste mundo esperando para serem revelados, e você faz parte desta jornada de descoberta.